E aí, gente, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Gente, hoje nós vamos começar mais uma aula de ciências, tá bom? Eu sou o professor Pedro Elias e vamos começar a nossa aula. Pois bem, vamos ver quais são os nossos conteúdos de hoje. Nós veremos a superfície da Terra, né? Que é onde a gente pisa praticamente, do que é feito, né? Segundo, as estruturas internas da Terra, né? O que é que tem embaixo da Terra, né? Até o seu núcleo, do que é composto? Vamos ver hoje. E como sempre, a nossa atividade remota, que é sempre bem simples, não é mesmo? Vamos começar com a superfície da Terra. A superfície da Terra, gente, como eu já disse, é onde a gente pisa, né? Quando analisamos a Terra em sua superfície, conseguimos perceber que ela é formada por rochas, solo e água, né? A gente vê os oceanos, rios, lagoas, né? Composto por água, e as rochas e o solo, que é praticamente, né? As ilhas, as cidades, né? Rochas e o solo formam parte da crosta terrestre, tá bom? Crosta terrestre, ela é formada pelas rochas e pelo solo. Toda a água da superfície da Terra compõe a hidrosfera. Então, toda vez que for falar de hidrosfera, vocês vão associar a água. É toda a água da Terra. A maior parte dela, no caso da água, corresponde aos oceanos, que cobrem aproximadamente 3/4 da superfície terrestre. Então, é muita água, né? Assim, quando um astronauta observa a Terra, né, do espaço, ele vê uma grande quantidade de água, tá bom? Ele vê mais água do que solo e rocha, né? Como a gente pode ver aí na imagem. A quantidade total de água, no entanto, gente, é muito menor do que a quantidade de rochas, tá bom? É bem menor, pois a profundidade média do mar é de apenas 4 quilômetros, enquanto a crosta terrestre tem uma espessura em média de 50 quilômetros. Então, enquanto o mar, a profundidade dele é só de 4 quilômetros, o da crosta terrestre é de 50 quilômetros. Então, podemos dizer que nós temos mais rochas, né, e solo do que água. E isso faz, gente, a gente pensar em profundidade o que é que tem, né, embaixo da Terra. Por isso que a gente vai ver a estrutura interna da Terra, tá bom? Vamos dizer que passa, né, um meteoro e quebra esse pedaço, né, do planeta. O que é que a gente vai ver ali? Do que é composto, né? A gente vai ver isso hoje. As camadas da Terra são a crosta terrestre, o manto e o núcleo. São essas três partes, tá bom? Que ela tem suas subdivisões. Essas três camadas formam a composição do planeta Terra e possuem características distintas entre si. Então, a crosta terrestre é de um jeito, o manto é de outro e o núcleo é de outro. E eles compõem o planeta Terra. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta, né? Que é essa que a gente vê do espaço e é onde a gente pisa. Nela ocorre o desenvolvimento das atividades humanas, né? Já o manto é a camada intermediária terrestre, formado por rochas de densidade mediana e responsável pela formação do magma, né? Que é aquilo que sai dos vulcões, né? Que a gente chama de lava, mas, né, o nome é magma. Por fim, o núcleo, né, que é a camada mais interna do planeta, sendo formado basicamente por ferro e níquel, tá bom? Que são dois compostos químicos. Vamos lá ver aqui na imagem. Primeiro a gente vai ver a crosta terrestre, que é dividida em duas também, né? Que é onde a gente pisa e uma camada mais embaixo, que a gente pode ver na imagem aí. A crosta terrestre ela é a camada mais externa do planeta Terra. É considerada a camada terrestre mais importante, uma vez que é na crosta que são desenvolvidas as atividades humanas, né? No caso é onde a gente vive. Assim como são registradas as ocorrências dos diferentes fenômenos geográficos. Ela é a menor camada em espessura, quando comparado com as demais.
e o seu tamanho é variável, ela varia, podendo chegar em até 40 km de profundidade. A sua composição é predominantemente de material rochoso, sendo as rochas, né, da crosta formadas por minerais, como a silícia, né, e o alumínio. A crosta terrestre também, gente, pode ser dividida entre partes continentais oceânicas e sua estrutura é toda fragmentada, ou seja, né, os nossos continentes eles são divididos em várias partes, formando as placas tectônicas. Essas placas elas flutuam sobre o manto, tá bom? Mais precisamente na astenosfera, camada de transição entre a crosta e o manto superior, porque o manto é dividido em duas partes, que eu vou ensinar depois. A partir de movimentação dessas placas, né, na astenosfera, é que ocorrem diversos fenômenos geológicos, como os terremotos. Então, gente, o terremoto ele é o deslocamento das placas tectônicas, tá? Que é a placa e ela se mexe, né? E começa, né, o terremoto por ela estar se mexendo. Em seguida, nós temos o manto, tá bom? Que a gente pode ver na imagem, é dividido em duas partes. O manto, gente, ele tá logo abaixo, né? Logo abaixo da crosta. O manto ele é a camada mais profunda do planeta Terra, então ela é a maior. E é comumente dividida em manto superior de cima e manto inferior de baixo. No caso, na imagem, o branco é o manto, né, superior e o amarelo o manto inferior. As temperaturas no manto podem chegar em até 2000 graus, tá bom, gente? É muito quente. Essa camada é composta basicamente por rochas com densidade intermediária, compostos por minerais como o silício e o magnésio, como eu já tinha dito. No caso do manto superior, essas rochas possuem um estado pastoso, então estão parecendo uma pasta, tá bom? Em razão do calor, né, que irradia do manto inferior e do núcleo. Então ela está ali no formato de pasta, né? Só você está dizendo que ali tem muita rocha, magnésio, silício derretido, exatamente. Continuando, é a partir do manto superior que o magma é expelido pelos vulcões. Então a larva, né, o magma, ele vem daqui do manto. O manto superior é responsável ainda pela movimentação das placas tectônicas que formam a crosta, né? Já em relação ao manto inferior, o de baixo, a sua estrutura é basicamente líquida, uma vez que as rochas presentes nessa camada se dissolvem em razão do calor proveniente do núcleo. Professor, você está dizendo que no manto inferior tem um monte de pedra em forma líquida? Gente, é tão quente que até pedra derrete, que até rocha derrete. Então é muito quente, tá bom? E vamos agora para o nosso núcleo, que também é dividido em duas partes. O núcleo, gente, ele é a camada mais interna do planeta Terra, ou seja, é aquela que está lá no centro, né? Ele é basicamente formado por ferro e níquel. Professor, você está dizendo que dentro do núcleo do nosso planeta Terra é só ferro e níquel? Exatamente. Tem outros compostos químicos? Tem, mas é praticamente ferro e níquel. Ferro derretido, gente. Sendo dividido entre o núcleo externo, o de cima, e interno, o de baixo. A parte externa, gente, do núcleo possui temperaturas próximas a 3000 graus e possui uma composição líquida em razão das altas temperaturas registradas no interior da Terra. Já o núcleo interno, que é praticamente o do meio, né, apesar de registrar temperaturas de até 6000 graus, ele é sólido devido à alta pressão no ponto mais interno da Terra. Então aqui ele é muito quente, mas ele é sólido por conta da pressão. Ah, professor, pensei que fosse só a temperatura que fizesse algo, né, ficar no estado líquido, sólido, gasoso, mas não, gente. A pressão ela também tem fator predominante nesse processo, tá bom? Que um dia a gente vai ver ainda aula sobre isso. Essa é a camada menos conhecida do planeta Terra, já que em razão das suas características naturais e de limitações técnicas,
é a mais difícil de ser estudada, por ser muito quente, né, gente? O núcleo é apontado por muitos cientistas como o ponto de origem do magnetismo terrestre. Então, todo o magnetismo que tem no nosso planeta Terra vem do núcleo, uma vez que sua movimentação gera uma corrente elétrica, resultado da formação de um campo magnético. Então, gente, eu coloquei aqui para saber mais, é só a gente pesquisar sobre o núcleo terrestre, tá bom? E vamos para a nossa atividade remota. Primeira questão, o que compõe a crosta terrestre? São 3 partes, né, gente? Eu expliquei as 3. O que é hidrosfera? Tem a ver com água? Quais são as camadas da Terra, gente? Quais são as camadas da Terra? São 3, né, gente? Eu expliquei as 3, não foi? Sobre as camadas terrestres, defina crosta terrestre, o manto e o núcleo, tá bom, gente? Ali é o manto, eu acabei errando, né, gente? Mas na hora de eu mandar a atividade eu corrijo para vocês. Quinta questão. O planeta Terra ele é formado por um conjunto de camadas externas, com características distintas. No caso da atividade humana, assim como os principais eventos geográficos, a sua ocorrência se dá na camada mais externa da Terra. Qual o nome dessa camada, gente? Expliquei, não foi? Sexta questão. A camada mais interna da Terra, a que fica mais dentro, chamada de núcleo, é formada por uma composição de minerais. Quais são os principais minerais que estão presentes no núcleo terrestre? São 2, né, gente? É ferro, o outro eu quero ver se vocês vão saber. Sétima questão, a movimentação das placas tectônicas, tá bom, gente? Que tem como, em sua origem, as movimentações que ocorrem nas camadas terrestres, resulta na ocorrência de quais fenômenos? Eu expliquei, as placas tectônicas, quando elas se mexem, elas acabam fazendo alguma coisa. O que é que acontece, né? Vamos ver se vocês prestaram atenção. Então, gente, é isso. Muito obrigado por assistirem essa aula e até a próxima aula.